Vamos mais um vídeo. Deixa eu só me ajeitar aqui, tá? Enquanto isso, vocês olham meus nenê. Falando nisso, só vermelho, porque eles entram e saem, não entram, não vão na rua, mas eles sujam, né? Amanhã eu tenho que limpar isso e trocar. Então, gente, fui dar uma volta por Pratinha, vi lá como é que tá Acho que ela não vai gostar mais de ser chamada de Virgínia, né? A Sarah Kellen, porque a Virgínia parece que está sendo investigada. Será que a Virgínia será a nova... Hein? A nova youtuber a ser caçada pela polícia, hein? Porque a Deolane Bezerra teve problemas sérios. E segundo as investigações policiais, o patrimônio de Virgínia Fonseca parece ser muito grande, por mais que ela seja uma global, ainda assim é muito grande e muito rápido aquele patrimônio todo, e a polícia está em cima. Eu acho que a Sarah Kelly não vai querer mais ser chamada de Virgínia ai, tá friozinho aqui. De Virgínia de Pratinha. Porque em breve nós vamos ter notícias desses youtubers grandes aqui. Ai, Titão. É, mamãe. Ai, eu tô sentado na beirinha, que eu já falei que a casa é deles. Eu é que passo trabalho. A casa é deles. Né, meu amor? É, a casa é deles? É. E a Sarah Kelly tem um novo filho, gente. Ela fez toda uma encenação falando que tinha notícias para as crianças, que ela tinha ido no médico e ela estava com exames na mão, né? Foi para as crianças, mas foi para as pessoas, os inscritos dela e as pessoas que seguem ela. Dando a entender que ela estava grávida de novo, né? Daí eu pensei, mas o marido dela não fez vasectomia? Isso é, meu Deus, será que ela arrumou um Ricardão? É claro que é brincadeira, mas é o que a gente pensa, né? Aí ela me chega com um cabritinho. Eu nem sei se esse vídeo é atualizado, que eu tava procurando lá, eu não consegui ver as datas nas coisas. E também o sogro dela veio conhecer o novo neto, e assim eles se chamavam. Dizer que eu não gostei do cabritinho, eu amei, né, gente? Eu não sei se eu não teria uma em casa, coisa mais queridinha, coisa mais bonitinha. Mas ela apresentou como filho. A Sarah Kelly é parideira mesmo, né, gente? Eu acho que o Wilker, se fez realmente vasectomia, ele fez contra a vontade dela, porque a gente vê que ela, né, gosta de fazer filho, né? E muito provável que teria mais. Será? Será que teve um desacordo ali, né? Porque ela já tem os dela, adotou um menininho. Eu não sabia que ele tinha autismo, né? E ele tem. Porque ela falou mãe de 5 e adotou um com autismo, que é sobrinho dela, né? Mas tem. E daí, a respeito daquele vídeo que a Carol colocou hoje, vocês podem ver que a chamada do vídeo é uma chamada que dá umas segundas intenções que de repente poderiam ser ligados ao caso da filha dela, Noemi, né? Não se esperava por isso. As pessoas de repente fossem ver esse vídeo pensando que tivesse a resposta. Daí, esses pequenos detalhes assim que a gente vê que eles se aproveitam ainda hoje, né? Porque não se esperava por isso, e é aquele tal de ratinho que estava dentro daquela máquina lá, que morreu eletrocutado dentro da máquina da sogra dela, da Eliette. E eles tiveram que abrir toda a máquina e acharam o corpinho do ratinho seco dentro da máquina de lavar. Essas coisas acontecem até nas casas, que dirá em sítio que tem muito, muito, muito bicho, né? Muito ratinho, muito ratão, muito, tudo que é coisa. E pode ver que esse título aí, ele sugere algo, mas não dá a resposta, porque o título não tem uma conclusão. Quem é que vai estar querendo saber de rato? Obviamente que isso aí é uma alusão, uma segundas intenção, uma mensagem subliminar para quem lê aquele título e vai clicar no vídeo achando que ela está falando alguma coisa, que ela vai mostrar algo a respeito do que aconteceu, infelizmente, com a pequenininha, com a pequena Noemi. E, não, nem tocou no assunto. Eu só acho, como eu falei no outro vídeo, ela... gente, parece, bota aquela mulher na tomada, pelo amor de Deus. Não vem me dizer, ai, mas ela perdeu. Não, ela já era assim. Ela só não era assim um pouquinho antes de casar. Ela tinha mais um vício de vida. Agora a mulher parece estar morta. Deus que me perdoe. Tá, tudo bem, diz que está deprimida, mas aquilo ali, tanto tempo deprimida, tanto tempo deprimida, não tem como. E agora nós vamos falar de outros assuntos. Espero que vocês vejam esse assunto. Tá bem quente aí na internet
os resenhistas se picando, entendeu? Por causa de alguns assuntos referente ao canal da Valmira Comidas Caseiras. Por causa de questões lá que aconteceu lá com o marido da Valmira, o Gélio, que parece que ele tem alguns BOs na vida dele, né? Que parece que ele desviveu uma pessoa, parece não, tem até provas disso, e também que depois de muito tempo, a irmã da Valmira, ela pegou e denunciou ele que ele tinha tentado se passar com ela quando ela era, entendeu? Quando ela era um ser pequeno, tá? E daí a família tá toda meia abalada com isso, todo mundo se afastou da Célia, a Célia tem os defeitos dela, mas eu não acredito que ela fosse inventar uma coisa dessas. Então tá uma guerra entre os resenhistas, porque algumas pessoas realmente caíram em cima de Valmira por causa do marido, porque a Valmira disse que era tudo mentira e a respeito que ele desviveu uma pessoa é verdade, né? E a respeito da Célia, eu creio que a pessoa não iria mentir uma coisa dessas depois de velha, né, gente? Não ia, né? Não ia. E essas coisas muitas vezes deixam traumas em mulheres. A Célia já é muito criticada porque ela tem o canal da filha dela, que inclusive leva o nome da filha, que é a Thaís Princesa, que é uma moça já praticamente, né? Porque tem 18 anos, mas parece uma menininha bem pequenininha por causa dos problemas de saúde que ela tem uma doença rara, e dizem que a Célia, é assim que é comunicado, que a Célia explora a doença da filha, né? Então a Célia tem muitas pessoas que antipatizam com ela, né? Embora ela tenha já sido ajudada por vários resenhistas também que pediram ajuda para a filha dela, inclusive uma ONG, né? Isso eu sei ó, de anos. Não vou falar o nome dos resenhistas aqui porque, né, se precisar se fala, mas não tem por que falar que eu tô falando do assunto, porque tem um porquê que eu vou falar desse assunto. Então, o assunto em si aqui é da Valmira Comidas Caseiras, o atrito que criou na família dela, que agora eles estão tudo tentando se unir, mostrando que a ovelha parda da família, sabia que não pode nem falar ovelha negra mais, que dá problema. Não pode falar ovelha negra, não pode falar denegrir. Ixi, filha, tu arruma tanto problema, mas vocês entenderam, né? Tu arruma problemas se tu falar esse tipo de coisa, porque agora hoje em dia é um mimimi pra te poder falar qualquer coisa, né? Então assim, então tá todo mundo contra a Célia, né? Toda a família mais de perto ali da Valmira Comidas Caseiras está contra a Célia por causa disso aí, e eles lá estão ganhando os dinheiros deles e é surfando nesse problema, porque todo mundo vai lá ver os vídeos deles, e os resenhistas, alguns achando que a Célia tá mentindo, outros dizendo que não era coisa para falar agora, e eu gostaria de saber, obviamente, para quem sabe desse assunto, se isso interessa a vocês, se vocês estão a par, se vocês sabem quem é Valmira Comidas Caseiras, ou Comida Caseira, uma coisa assim, que eu também vejo há muito tempo, né? E se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, tá? E daí eu vou trazer aqui, porque os resenhistas é que estão já, entendeu? Tem a resenhista do Rio de Janeiro, que é a que traz as informações todinhas com provas. Muitas dessas coisas que estão falando do marido da Valmira já tinha realmente sido falado pela resenhista do Sul, isso é verdade, eu mesmo vi ela falando a respeito dos podres do Gélio, isso é verdade. Isso retornou agora. É um assunto que está retornando apimentado com essa história que a Célia veio e trouxe. Eu sei que lá a família está em pé de guerra, mas a família está toda contra a Célia porque acha que a Célia não deveria ter dito. E os resenhistas também, muitos estão sendo criticados porque estão falando desse assunto e pressionando Valmira, mas eu acho que não é pressionar, porque a Valmira já disse que é tudo mentira, mas muita coisa não é mentira mesmo. E o Gélio tá aí com o canal dele. E pelo jeito ele tem muito fã. E eu gostaria de você que vê isso e sabe desse assunto, o que você acha disso? Então você escreva nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto em cima dos comentários de vocês. E daí eu me posiciono a respeito desse assunto também, que eu já tenho uma posição. Se eu não me engano, eu já comentei aqui mais ou menos por cima, tá? O que eu acho a respeito deste assunto. E agora nós vamos lá para a Fran Adorno. Eu queimei minha língua, né? Porque eu comecei fazendo esses vídeos aqui falando sobre
Fran Adorno e seu ex, porque daí ela tinha separado do Moab Galvão, e eu achei como ele namorou outra mulher e começou a construir uma casa, que não voltaria mais. Mas tá um climão no ar aí, né? Um outro youtuber me trouxe muitas mensagens aí, que eu não sei se é verdade, se não é, porque hoje em dia, né, tem até inteligência artificial para copiar a voz das pessoas. Então, assim, eu não sei de onde que vieram essas mensagens, né? Esses áudios. Realmente o Moab, mas há pouco tempo, quando teve um atrito lá, porque a Fran Adorno começou a largar indiretas para ele nos canais dela, indireta. E ele, os fãs dela vieram e começaram a incomodar ele se incomodou com aquilo, e daí ele chegou e falou mesmo com todas as letras. Esse vídeo eu vi, que Fran Adorno não gosta de criança. Agora parece que o Moab teve uma recaída e tá querendo dar em cima da Fran de novo. E a Fran tá fazendo a gostosa, gente. Tá fazendo a gostosa. E eu vou falar uma coisa, não sei o que vai dar daí, mas eu acho que eu tô sentindo o cheiro de volta. A Fran tá fazendo a gostosa. Eu se fosse Fran, não votava pra ele, sabe por quê? Não é por nada. A Fran melhorou muito sem o Moab. Muito, fazia tempo que eu não via a Fran daquele jeito. Ela começou a fazer vídeos mais alegres, ela tá mais arrumada, tá mais bonita. Tá aquelas coisas de venda de coisa dela. Eu não tô vendo mais aquele monte de coisa de religião e oração e Bíblia. Porque se eu quiser ver isso, eu vou pra uma igreja, né, gente? Vou pra um salão, que tem testemunho de Jeová é salão, né? Salão de reunião. Né? Se eu quiser ver isso, eu não, né? O canal dela tem esse tipo de coisa, não é uma coisa que me agrade. E eu vi ela tá mostrando muita coisa a respeito de mato, das coisas dela lá, tá fazendo os cursos dela, mas os dois estão se comunicando. E a Fran Adorno tá com um brilho diferente, ela está mais bonita. Até achei que ela já ia arrumar outro marido, porque a Fran é ligeira. Ela é evangélica, diz que ela é evangélica, mas é da evangélica ligeira, ela não fica muito tempo sozinha. E segundo o áudio que colocaram por aí, diz que ela não é muito de funhanhar. Vocês entenderam? Olha, eu tenho que falar isso, né? Diz que foi o Moab que falou. Mas é que esses áudios, não sei não. Mas eles realmente tinham falado que ela não gostava de criança. E nesses áudios diz que ela, que a Fran Adorno, foi a Fran Adorno que fez com que o Moab pegasse os filhos e levasse de volta para a mãe deles. Que ela não quis mais os filhos do Moab na casa dela. Gente, eu vou dizer uma coisa, uma impressão que eu tenho. Eu também acho que a Fran Adorno não gosta de criança. Ah, mas Paula, ela fez de tudo para engravidar. Ela, de repente, fosse gostar do filho dela. Outras crianças, não. Realmente, eu não vejo muito contato dela com os sobrinhos. Se eu não me engano, a Rebeca, né, uma eu já tive, a única. Mas tu não vê na casa dela, porque é tia solteirona agora, no caso, né? Viúva solteirona. Viúva quase desquitada ou desquitada solteirona. E os sobrinhos tu não vê na casa dela. Eu acho que a Fran, ela tem uma parede, assim, entendeu? Ela não é muito chegada em criança. E até quando os filhos do Moab foram morar pra lá, eu olhei, isso não vai dar certo. Porque eu já pressentia que não, né? É aquele tipo de pessoa que de repente vinha amar um filho, uma criança que fosse dela. Mas ela nunca conseguiu, então eu acho que ela deve ter alguma frustração, alguma coisa. Então eu acho que ela não gosta muito de conviver com crianças. Ela aguentou um tempo ali, com o Moab e os filhos do Moab, mas depois, de uma hora para outra, quando eu vi, cadê as crianças? Criança, né? Uma criança e um rapazinho, né? Eles já não estavam mais morando lá. Daí inventaram uma desculpa, que tinha que estudar, que tinha que isso, que tinha que aquilo. Mas eu senti ali que foi a Fran. A pessoa tá acostumada sozinha. A Fran, de homem, pelo jeito, quando ela tinha o Edmilson, o falecido, adorava o Edmilson, gente. Não, claro, que adorava o que eu vi, adorar a gente adora a Deus, eu gostava dele, tá? Claro que eu não sei se era aquilo realmente, se ele era aquela pessoa, mas eu gostava muito do jeito que ele conduzia os vídeos dele. E naquela época, a Fran Adorno era bem atiradona, tava, sabe, meio desleixada, meio assim. Teve até um assunto que ela não ia fazer vídeo mais, que era ele que ia fazer os vídeos, tanto que ele montou um vídeo para ele, um canal para ele, depois ele começou até a fazer vídeo no canal dela, porque ela estava meio desiludida da vida.
Aí, logo em seguida, ela pegou o Moab, ela cresceu um pouquinho, mas cresceu em cima do Moab. Ela viu que ela não se cuidava, ela estava em cima do Moab, querendo comprar vaca, querendo isso, tentou pão trançado, queijo trançado, sei o que mais trançado, e nada deu certo, que é a maldição do sítio, né? Tem uma maldição naquele sítio. Cuidado com o próximo homem que entrar naquele sítio. O Edmilson amava aquele sítio, amava aqueles bichos. Então não é qualquer um que vai dar, não é qualquer um e nem qualquer coisa que vai dar certo naquele sítio. Moab nada deu certo, ele plantou, olha gente, acho que ele plantou quiabo, ele plantou maracujá, ele plantou de tudo e nada deu certo lá. E a Fran Adorno se atirou. E depois agora quando ela separou do Moab, eu vi que ela reviveu, ela ficou mais bonita, começou a se arrumar mais. É assim que ela tem que ser se ela arrumar outro homem. Mas às vezes a mulher fica desse jeito, que foi quando ela começou a aparecer bonita, que o Moab botou o olho nela de novo e começou as piadinhas. Aí ela andou abrindo uns comentários lá e as pessoas perguntavam, ah, tu tá muito bonita, quem é o namorado? Quem é o namorado? Com quem é que tu vai, com quem que tu tá saindo? Ela dava risada e não falava nada. Mas depois se soube que o Moab começou a curtir as fotos dela e se declarar para ela. Mas ela tá fazendo a gostosa, ela não tá querendo voltar. Mas pode ser que tenha volta. Pode ser que tenha volta. E eu espero que ela não deixe aquele canal dela chato de novo. Que ela fique como ela está, tá? Vou criticá-la sim, né, quando eu ver uma coisa muito errada, né? Mas ela melhorou o canal dela quando ela é solteira. Mas tem mulher que não consegue ficar sozinha, tem que ter um perna de calça em volta incomodando, né? Não sei pra quê, é só pra... Não, é pra cuidar... A Fran precisa porque ela não quer pagar caseiro. Diz que ia botar um caseiro lá, não vi se ela já colocou. Deve ter colocado, porque ela arrumou a casa, aquela do caseiro, né? Ela precisa de um caseiro, então, não é marido que ela precisa, porque diz que ela não gosta de funhanhar. O Moab que disse num áudio que largaram aí. Se é verdadeiro áudio, eu não sei. Além de ele falar, esse áudio saiu bem no momento que ele tá tentando reconquistar ela, me vem alguém e me larga esses áudios. Que ela não gosta de criança, que ela não gosta nem dos sobrinhos dela. Tá? Ó, meu cachorrinho, gente. Peter! E que não gostava dos filhos do Moab também, aguentou por um tempo. E pediu pra ele, que disse que pra ele que foi a maior decepção da vida dele quando ela pediu pra ele mandar os filhos dele de volta pra casa da mãe deles. E que ela não gosta dos sobrinhos de nenhum sobrinho. A voz era do Moab, se é verdade ou não. Eu sei que esse resenhista, eu acho que de repente detonou as chances do Moab voltar pra Fran Adorno. Mas ela tá bonitona. Será que teremos novo namorado? Ou será que o Moab volta pro sítio dela? Não sei, gente. Só o tempo vai dizer. Então vocês comentem aí se vocês gostam desses assuntos meio misturados assim. Eu já falei de Rainha Isabel aí. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Só que nada estava programado. Nada estava programado. Eu ia apenas falar de Sarah Kelly. O título, o vídeo, ia só falar de Sarah Kelly. E aí? Como é que eu vou botar um título agora? Entendeu? É bem coisa de Paulinho. Porque eu saio falando, né? E quando eu vejo, eu já falei tudo que era pra falar em 3 vídeos, eu falei num. Porque, olha, nem é pra fazer vídeo de 20 minutos. É pra fazer vídeo de 10 minutos, Paulinha. Diz, vai ali e fala no comentário, Paulinha só faz vídeo de 10 minutos. Porque 20 não é bom, porque vocês não veem tudo. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Parabéns para nós, que nós chegamos a 1000 inscritos. Daí agora fica melhor, dá mais um ânimo para fazer vídeo, né? Porque daí a gente vê que o canal está evoluindo. E eu agradeço todas as pessoas, que eu sei que muita gente entrou aqui por causa do caso Noemi, ou a maior parte. Mas o canal não pode ficar só nesse assunto. Vai, sim, ficar nesse assunto até ele terminar. Então, a maneira que eu comecei a achar... O gatinho pulou, eu tive que segurar o tripé. A maneira que eu achei de começar a inteirar vocês sobre pessoas, outros canais, é falando junto. Outra coisa, vocês podem aí dar sugestões de pessoas que vocês querem que eu resenhe. Já me deram uma sugestão, mas é lá na família Galber mesmo. Eu já tenho outras sugestões que eu fui olhar o canal. Vou até fazer algum vídeo sobre esse canal, mas o canal todo dia é a mesma coisa. É aquela mulher tratando o marido como se ele fosse um filho, gente. Aquilo é a coisa mais ridícula do mundo. Que vocês devem saber de quem é. Tá? Mas deem sugestões aí. Ah, eu também poderia falar da... Como é que é o nome dela? Ah, não, essa não dá pra falar, que essa é perigosa. Mas dá pra falar, mulher da Suíça.
O que vocês acham? Vocês conhecem a mulher da Suíça? A mulher da Suíça é bafona. Tem que se cuidar com ela. Ixi, eu vi um vídeo dela antigo. Agora que eu fui rever os vídeos dela, também poderia falar dela. E entre outras pessoas. Rainha Isabel, você sabe que eu gosto. Então vocês vão aturar e vão se acostumar. Porque eu já botei vídeo de Rainha Isabel aqui. E disseram, eu não quero saber de Rainha Isabel. Muita gente não quer saber. Mas é aquela função. A gente não pode agradar a todos. Mas uma coisa é certa. O canal tem que ter conteúdo, né? O canal tem que ter conteúdo e tem que ter diversidade. Sabe do que eu ia falar? Eu deveria ter feito uma live. Sabe do que eu ia falar hoje também aqui? Que eu fiquei impressionada sobre a mulher de 37 anos que se passou por 11. E que uma família ficou com ela 14 meses achando que ela tinha 11 anos. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Como é que o Brasil tinha que ganhar um prêmio de golpista? Porque aqui só tem golpista. Eu ia falar sobre isso e também sobre a tal nave espacial, os OVNIs que apareceram. Foi no Paraná, se eu não me engano, não é em Santa Catarina. Eu vou ver de novo, acho que é Paraná. Que apareceram no Paraná, que era uma grande mentira. Mas eu vou fazer vídeo sobre isso. Então falem aí o que vocês gostam e o que vocês não gostam. As pessoas aí que já estão aí acostumadas a falar comigo sempre, vocês sabem que eu, todas as pessoas, claro que teve algum vídeo daí do caso Noemi, que teve muito, de repente, comentário que eu não dei conta. Mas a maior parte das pessoas sabe que eu gosto, sim. Às vezes eu acordo de manhã e eu nem saio da cama, eu vou responder comentário, depois eu levanto da cama. Porque eu gosto de responder comentário enquanto eu puder, enquanto eu conseguir. Quando eu não conseguir mais, eu vou ter que abrir live para responder comentários e para falar com as pessoas que eu sei que vocês gostam também. Mas isso vai demorar muito. Por enquanto eu vou responder, tá? Um beijo pra vocês. Não se esquece de curtir, compartilhar, hypar. Que agora pode. Não, já podia, né? Um beijo.